Engraçado, para vocês verem como são as coisas. Eu estava para fazer um podcast exatamente sobre o assunto que eu queria tratar hoje, né? E eu acabei caindo no mesmo, né? Caindo no mesmo problema, e que é um problema recorrente, e é o que eu queria dividir com vocês, cara, que eu tenho um problema muito sério. É uma coisa que eu não consigo resolver de jeito nenhum. E que, cara, basicamente é a procrastinação, é a preguiça, né? Bem, vai fazer 1 ano e pouco com esse podcast já vai fazer 1 ano e meio mais ou menos. Acho que já fez 1 ano e meio, pra falar a verdade. E basicamente, cara, eu me pego cometendo assim os mesmos erros, sabe? Que é ter muita preguiça, sabe? Às vezes eu tô assim com bastante tempo livre, e acontece várias vezes no dia, e eu acabo, sabe? Eu acabo não fazendo nada, acabo não produzindo nada. E isso é uma coisa muito ruim pra quem quer viver de produzir alguma coisa, né? E eu já falei várias vezes que, de fato, eu tenho assim um sonho, aliás, um sonho não, mas eu tenho um projeto de vida, né? E tem essas coisinhas que eu gosto de tentar, porque eu sei que é a única coisa que a gente enriquece, sabe? Porque, ó, a grande realidade é a seguinte: você não enriquece trabalhando, cara. Eu não sei quantas vezes eu já falei isso também, mas assim, as pessoas, elas não enriquecem trabalhando, você só enriquece vendendo alguma coisa, né? Por exemplo, você nunca vai enriquecer trabalhando para uma empresa, por exemplo. Você nunca vai enriquecer trabalhando numa empresa. Vamos supor o seguinte: você começou a trabalhar na empresa da Coca-Cola, né? Você começou ali como, sei lá, um ajudante ali, né? Um auxiliar. Aí você sobe para operador de máquina, alguma coisa assim. Depois você sobe para administrador aliás, encarregado ali de setor. Depois você sobe para gerente, né? Depois você sobe para gerente gerente de alguma coisa e tal, vai para administração, vai para vice-presidente, vai para presidência, sabe? Isso daí é uma coisa utópica. Vamos supor, você sobe para presidente da Coca-Cola Brasil. Você acha que você tá rico? Você acha que você vai enriquecer? Aí é que tá. Pode ganhar muito dinheiro. Você pode ganhar 100 mil reais por mês. Ainda assim, você tá perdendo um bom... Não, aí é muita coisa, né? Você tá ganhando 100 mil reais por mês, porra. Mas vamos supor o seguinte: você ganha 50 mil reais por mês. 50 mil reais por mês não é riqueza. Riqueza eu falo assim, 1 milhão, a pessoa que faz o primeiro milhão, tá ligado? 50 mil por mês, você só faz 1 milhão assim se você juntar dinheiro todo mês, tá ligado? E durante anos. Então demora um pouco. Então o fato é o seguinte: você não consegue enriquecer só com esse seu salário. Até, porra, se tu coloca 50 mil por mês, a pessoa não enriquece, a pessoa não consegue fazer o primeiro milhão dela em 1 ano, consegue assim, 2, 3. E o fato é exatamente esse, cara. Pra gente enriquecer é uma coisa que leva muito tempo, ou não, né? Mas o fato é o seguinte, cara, onde que eu quero chegar? Você só ganha dinheiro vendendo alguma coisa. A pessoa que está ganhando dinheiro de verdade é a pessoa na ponta da Coca-Cola, o dono, né? As empresas têm vários presidentes em vários países. A Coca-Cola é uma multinacional, mas a única pessoa que está ganhando dinheiro de fato é o cara na ponta, é o dono da Coca-Cola. Aí é que tá. A gente, cara, que é pobre, digamos assim, a gente sempre tem um sonho, né, de enriquecer, bibibi, bababá, vou ser doutor, né?
As pessoas acham que elas serem médicos e tal, ela vai ganhar tipo assim, enriquecer e tal. E aí que tá. Nós, como pessoas, nós temos vários tipos de coisas que nós podemos vender. Você pode vender tipo assim, trabalhando para uma empresa ou para outra pessoa, você está vendendo o seu tempo para aquela pessoa. Você ganha um salário mínimo porque você está vendendo o seu tempo para aquela pessoa, né? Quando você trabalha numa loja de roupa, você está vendendo o seu trabalho para aquela pessoa, a dona da loja de roupa, e a pessoa que é a dona da loja de roupa, ela está ganhando dinheiro em cima das roupas que você está vendendo. Aí é que eu quero chegar, e é onde que eu quero chegar, né? E se você vendesse as roupas? Aliás, você já vende as roupas, mas se você vendesse as roupas para você? E se você abrisse a sua lojinha de roupas e começasse você mesmo a vender as roupas? Aí é que tá. É aí que você tem chance de crescer e de se dar bem na vida, cara. De enriquecer, né? Essa é a grande realidade. Você só enriquece, você só ganha dinheiro nesse Brasil vendendo alguma coisa. Entendeu? E, cara, eu tava pensando nisso esses dias e, assim, eu fico muito triste quando eu não produzo nada, sabe? Mas, assim, quando a gente tá... tipo assim, eu passo muito tempo consumindo. A procrastinação é o quê? É você usar o seu tempo com outras coisas a não ser produzindo. Então você tem lá um trabalho da escola para fazer, mas você procrastina seu tempo jogando jogos, você procrastina seu tempo vendo vídeos, você procrastina seu tempo ouvindo música. Apesar que a música e até o podcast, né, ele dá para você conciliar fazendo outras coisas. Por exemplo, você pode limpar a casa fazendo podcast. Você limpando sua casa já é uma coisa de higiene, né? Você já está produzindo alguma coisa. Mas assim, tem coisas que demandam totalmente 100% da nossa atenção, que é exatamente as coisas que eu falei, você assistindo televisão, você jogando jogos e tal. E eu fico pensando nisso, eu falo, caralho, mano, eu passo tanto tempo aqui, sabe, assistindo vídeos do YouTube, ou passo, agora mesmo, sabe, eu tava assistindo vídeos do YouTube, aqueles negócios de rima, depois eu vi lá nos recomendados, nos meus recomendados apareceu um negócio de BMX que os caras não queria, sabe, não queria, como que se diz, não queriam deixar os outros lá andar de BMX, que é um esporte lá de bicicleta e tal, bicicleta, como é que fala? A gente aqui não chama de BMX, chama de croizinha, a gente chama de croizinha, porque tinha uma bicicleta muito pequena que era uma cross, né? Era cross alguma coisa, eu acho que era da Caloi. E a gente chama essas bicicletas de croizinha. E, cara, os caras não queriam deixar lá assistir, entendeu? E beleza, tipo, por um lado é bom porque eu tenho que falar aqui agora. Por exemplo, eu falei que eu assisti esse vídeo e tal. Mas e se eu tivesse que produzir uma outra coisa, sabe? Uma outra coisa que eu não pudesse envolver esse assunto, sabe? Uma outra coisa que fizesse com que esse assunto virasse nada, entendeu? Então a gente gasta muito do nosso tempo fazendo coisas que a gente não que não deveria, mas a gente gasta muito tempo se entretendo, sabe? Eu queria saber exatamente como mudar isso, como melhorar, sabe? Até a minha própria dicção, né, que eu falei que o podcast inicialmente foi feito exatamente por causa disso, porque eu queria falar melhor, porque eu queria, sabe, ter um vocabulário melhor, falar melhor, ter uma facilidade pra falar, né? Porque eu sempre fui um cara bem travado, na verdade. Sempre fui um cara que, cara, eu entrava, tipo assim, tinha que apresentar um trabalho na frente de todo mundo, eu travava, ou começava a rir. Se alguém começasse a rir lá no fundo, eu começava a rir também. E eu já pensei várias vezes também que eu nunca poderia ser ator, cara, porque eu tenho uma risada muito frouxa. Então, a qualquer momento assim que, sei lá, tem uma cena que tem um cara engraçado, mas eu tenho que ficar sério, eu ia rir muito, cara, eu ia rir demais. E é difícil, cara, é difícil quando a gente... Eu sei lá, cara, eu tento ter um pouco de força, sabe? Mas aí é que tá, eu também sou um cara bem preguiçoso, né? E como ter mais força de vontade? Como ter mais vontade de fazer aquilo ali? Aí é que tá, cara. O podcast, ele tem sido um ensinamento muito grande pra mim desde o primeiro dia, porque é uma parada que eu pensei assim, pô,
Beleza, tem esse podcast aqui, eu tenho que produzir um conteúdo, né? Eu tenho que ter um assunto. Nos primeiros podcasts você pode ter visto, que você pode ver lá que era sobre assuntos da minha vida, eram assuntos mais cotidianos. Se você pega, né, os 10 primeiros e agora os 5 primeiros e agora os 5 últimos. Os 5 últimos foram assuntos do que aconteceu, né? Aconteceu aí recentemente, parada do PC Siqueira, parada do iDubbbz, o Whindersson Nunes. E aí é que tá. Meio que não que acabou o assunto da minha vida, né? Mas quando você tá produzindo um conteúdo, aquela coisa acaba se desgastando, sabe? Acaba se desgastando bastante. Apesar de, assim, eu querer falar da minha história e tal, eu não lembro mais de histórias fodas, assim, que fogem da curva, né? Porque, cara, as histórias que eu tenho de escola eu já contei, as histórias que eu tenho de namorada já contei, as histórias que eu tenho de amigo já contei, que aconteceu na rua já contei. Então fica uma coisa bem repetitiva, sabe? Uma coisa que desgasta. É um assunto, quando a gente fala da nossa vida, é um assunto que tem fim, entendeu? É um assunto que vai chegar até onde nós estamos no momento de agora, né? Por exemplo, eu contar da minha vida que tá acontecendo agora, atualmente e tal, dos problemas que vem acontecendo, dos problemas que vai acontecer. E é a mesma coisa sobre qualquer assunto, cara, qualquer assunto. Se você começa a falar sobre cultura nerd, você vai acabar com os assuntos uma hora ou outra. Tem um cara que tem um canal chamado Hoje no Mundo Militar. Ele tem 2 canais, Hoje no Mundo Militar e o que eu conheci primeiro, que foi o Hoje na Segunda Guerra Mundial, né? Onde ele trata sobre assuntos da Segunda Guerra Mundial. O que acontece? Ele começou falando sobre a Segunda Guerra Mundial, ele contou sobre todas as histórias que teve lá. Depois ele começou com o quê? Sobre curiosidades, os tanques que tinham lá, babá. Aí é que tá. A Segunda Guerra Mundial foi um evento que teve começo, meio e fim. Entendeu? Todas as tramas, todas as coisas. Ele já deve ter falado sobre isso várias vezes. E aí é que tá. É um assunto que vai ter fim. Hoje no mundo militar não, porque toda vez tem assuntos militares acontecendo diariamente, né? Por exemplo, o que está acontecendo lá na Índia e na China, né? Que a Índia e a China estão acontecendo uma tensão lá, já teve até mortos. O que está acontecendo com as Coreias também, que a Coreia do Norte acabou de bombardear, né, uma parada lá naquela zona desmilitarizada lá, que era um negócio que, se eu não me engano, tinha reunião lá, alguma coisa assim, era alguma coisa desse tipo, sabe? Era um negócio que eles faziam reuniões entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. E aí é que tá, cara. Aí é que tá. Ele vai ter um conteúdo infinito, entendeu? É um conteúdo que vai pra frente. E como que a gente faz essa transição? Eu não sei, sabe? Aí é que tá, eu não sei. Eu não sei como que eu deveria ter feito a transição de falar sobre coisas da minha vida para falar sobre coisas diárias, né? Recentes e tal. E, cara, um podcast que eu tenho me inspirado bastante é o Flow Podcast, cara. Apesar que, assim, é uma parada diferente do que eu faço. E muitas pessoas, cara, eu fico muito puto quando eu ouço isso. Elas dizem que o Flow Podcast copiou o Joe Rogan, né? Porra, é o mesmo formato, olha o que esse cara tá copiando. Mas, cara, vamos falar a verdade. No mundo, eu não vou falar que aquela frase, né? Aquela frase clássica que é nada se cria, tudo se copia. Mano, algumas coisas se criam e várias pessoas recriam ela e aperfeiçoam e tal. O que o Flow fez foi exatamente isso, entendeu? Formatos, cara. Os formatos estão aí exatamente para serem copiados, sabe? Eu acho burrice quando só uma pessoa deve fazer, quando na verdade, por exemplo, não é todo mundo que fala inglês, né? O meu inglês mesmo veio uma pequena parcela lá das aulas de inglês da escola. O resto, cara, veio tudo de jogo e música e série, filme, sabe? E não é todo mundo que tem essa cultura de assistir as paradas em inglês, que curte aprender inglês. Não é todo mundo. Então nem todo mundo vai ver. Nem todo mundo, na verdade, do Brasil conhece o Joe Rogan, né? Só quem tá assim no meio. E aí é que tá. Muitas pessoas conhecem o Flow Podcast, mas não conhecem o Joe Rogan, né? Então por que a gente tem que ficar, os caras estão copiando? Porque assim, mano,
Os caras estão fazendo negócio na língua deles, né, no idioma deles, e isso é importante, cara. O Danilo Gentili, ele tá fazendo lá o talk show dele, uma parada que já existia há muito tempo nos Estados Unidos, um talk show mais com um humorista, né, uma parada mais despojada, sabe? Diferente do que tinha antes, que era o Jô Soares, um talk show mais ele tinha lá as gracinhas dele, mas é um talk show mais sério, né? Não é a conversa, por exemplo, uma conversa mais engraçada que tem lá a plateia dando risada. Apesar, tinha a plateia no Jô Soares, mas era uma parada completamente diferente, uma pegada completamente diferente. Então é uma coisa diferente que o cara trouxe pro nosso país. E eu acho isso do caralho. O trap não tinha aqui no Brasil até pouco tempo também, cara. É uma parada que já acontece lá em Atlanta, acontece lá nos Estados Unidos há muito tempo também. Então aí é que tá, até onde que a gente pode falar que o cara tá copiando uma coisa e até onde a gente pode falar que isso é ruim, tá ligado? Se um cara traz uma comida de longe, de fora, é uma coisa boa também, né? Eu acho isso muito bom, eu acho isso benéfico pro nosso país, eu acho isso benéfico para as outras pessoas, elas poderem consumir aquele produto que elas nem sabiam que existiam, tá ligado? É uma parada completamente diferente. Então, voltando ao assunto, né? Eu tava falando o que mesmo? Ah, tá aqui. Eu admiro muito o que esses caras do Flow Podcast estão fazendo, porque você vê que hoje, cara, várias paradas que tá acontecendo, tipo assim, várias coisas que estão sendo comentadas na internet, principalmente quando tá tendo Flow, por exemplo, eles sobem pro Trending Topics mundial, tá ligado? Já aconteceu de eles ficarem em primeiro lugar no mundial. Eu acho isso muito bom. E eu acho isso, cara, muito inspirador, né? Apesar de o Flow Podcast ter começado de uma forma que já era assim, é tipo um supergrupo, sabe? Sabe supergrupo? O que é supergrupo? Supergrupo é quando vários artistas de várias coisas que eles já são famosos, sabe? De várias áreas ali. Por exemplo, nos jogos, quando um supergrupo que teve foi quando o Kojima se juntou com o Guillermo del Toro e eles estavam para fazer o Silent Hills, né? Aquilo lá foi um supergrupo. Outro supergrupo, aí supergrupo é mais fácil de a gente falar assim na música, né? Por exemplo, o Audioslave, ele tinha o Chris Cornell, que era aquele cara que se matou lá, né? O vocalista também do Soundgarden. Tinha o... como é que é o nome daquele cara? É o guitarrista do Rage Against the Machine, que eu tô tentando lembrar o nome dele aqui. Tom Morello. E, enfim, tem vários outros grupos, supergrupos, né? E ali já foi um supergrupo, cara. O Flow Podcast já é um supergrupo do quê? Do Monark, que já era super famoso no YouTube, ele já foi um dos top há muito tempo. Isso não foi o top, né, de muito tempo atrás. E o 3K, o Guilherme, não é Guilherme 3K, tem o Monark e o... como é que é o nome? O 3K lá, eu esqueci o nome dele. Igor 3K. O Igor 3K, mano, eu conheci ele na cena de Mortal Kombat. É engraçado como ele consegue, assim, conseguia, né? Sei lá. Como ele consegue ser um cara bom em várias áreas, sabe? Porque eu conheci ele sendo bom no Mortal Kombat. Depois eu soube que ele era bom também naquela parada do Mario lá. Super Mario World. Que ele fazia aquelas paradas lá aquelas fases super difíceis lá do Mario Maker. E o 3K eu acho ele um cara muito inteligente, tá ligado? Eu acho ele um cara super foda. Apesar de eu não ter... aí é que tá engraçado, eu não gostava de nenhum dos dois. Tanto do Monark, o Monark eu não gostava dele por causa da parada do A Casa Caiu Lá, que eu comprei muito o lado do analfabeto virtual, né? Do Hill Hunter. E o 3K eu não lembro. Eu não gostava dele por causa do... como é que é o nome daquele maluco lá? O David Jones, né? Do Gameplay RJ. Aí é que tá, eu conheci... Eu nem lembro por quê. Eu lembro. Eu comecei a curtir os vídeos do Gameplay RJ quando ele começou a postar sobre o Mortal Kombat. Quando voltou o Mortal Kombat, né? Teve aquele reboot lá. Foi o Mortal Kombat... não é Mortal Kombat 9. Eu não gosto de chamar de Mortal Kombat 9. Mas infelizmente.
Enfim, teve lá o reboot no Mortal Kombat 9, foda pra caramba. Na época eu tava jogando pra caramba Mortal Kombat, era fã viciado, cara, por causa dos Mortal Kombat do PS2. Eu tinha acabado de comprar o PS2, ganhar, aliás. Aí eu joguei lá, eu comecei a jogar Mortal Kombat ali. Não adianta eu falar assim que gostava do Mortal Kombat 3, 2, 1, não, cara. Eu não joguei essa época, eu não peguei essa época. Nem o Mortal Kombat 1 eu peguei, nem o Mortal Kombat 4, aliás, que era do PS1. Mas eu peguei ali o Deadly Alliance, né? O Deception, peguei o Mortal Kombat Armageddon, Shaolin Monks, mano, nossa, amei Shaolin Monks, cara. Eu tô doido porque eles façam um remaster desses Mortal Kombat de PS2, porque vai ser foda pra caralho, mano. Nossa, eu joguei muito. Mortal Kombat Deception, cara, foi o melhor Mortal Kombat que eu joguei na minha vida. Beleza. Até agora eu joguei, joguei todos esses, joguei o 1, 2 e 3 depois. Depois joguei também o Shaolin Monks. Mas assim, em questão de gameplay, sabe? Em questão de gameplay, eu achei Mortal Kombat Deception do caralho. Você tinha ali Outworld, você entrava no portal, saía, você podia sair, você podia entrar e sair dos reinos, né? Aquilo ali eu achei muito incrível, sabe? E eu fiquei muito triste quando teve o Mortal Kombat X. Por quê? Porque eu esperava que depois do reboot no 9 eles voltassem para as gameplays 3D, né? Mas o que aconteceu, assim, a diferença, principalmente a diferença, o Armageddon. Eu tava falando sobre uma parada, comecei a falar lá sobre outra, né? Mas eu vou voltar lá na parada de procrastinação. Antes, deixa eu falar aqui sobre Mortal Kombat, que é uma parada que eu amo muito. Mano, o Mortal Kombat, eu vou falar uma coisa, o Deception, o Armageddon foi uma decepção imensa, imensa. Foi a maior decepção que eu, assim, já tive nos games, tá ligado? Porque é um Mortal Kombat que eu tava esperando muita coisa. Depois que eu terminei o Deception, eu estava esperando muita coisa do Armageddon. E não foi exatamente os Fatalities que me quebrou, assim. Os Fatalities, hoje em dia eu acho que se eles fizessem um remaster, ia dar certo. Mas eu entendo, porque o CD tinha limitações, eles queriam fazer assim, um super jogo, né, pra colocar todos os personagens lá do Mortal Kombat até o momento. E eles colocaram todos os personagens do Mortal Kombat até o momento. Só que o que aconteceu? Eles tiraram os Fatalities ficaram uma aposta lá, e eles colocaram um Conquest Mode, que era um modo história, né? Que ele era linear, entendeu? Então, a grande diferença desse Mortal Kombat Armageddon pro Deception, que me decepcionou muito, foi a gameplay, porque eu esperava que ele tivesse uma gameplay similar com o do Deception, que é o que? Você poder revisitar os lugares que você já passou, para você procurar coisas escondidas, entendeu? Você, sei lá, liberar mais campeões escondidos. Tinha poucos campeões escondidos no Mortal Kombat Armageddon. Aliás, se eu não me engano, foi só 2 que você tinha que liberar, cara. Não, você tinha que liberar uma linha lá embaixo, que tinha Goro, tinha Shao Kahn, umas paradas assim. Mas enfim, eu me decepcionei demais. E o que mais me decepcionou assim a galera foi, de fato, o Fatality, que é uma marca registrada. Não tem como, cara. Aqueles Fatality, assim, é um Fatality de padrãozinho que todo mundo tem igual. A única diferença nos Fatalities é nos Fatalities dos caras que eles são considerados maiores, né? Tipo assim, tem os normais, que é assim, todo o resto dos campeões, que tem uma altura normal. E tem os campeões, eu falo campeão por causa do LoL. Mas tem os personagens que tem uma altura maior do que a normal. Então é o Goro, o Shao Kahn, a Shiva, o Moloch, que é um cara que tem uma bolona gigante. Tinha também como é que é o nome? Aquele centurião lá. Eu não vou lembrar o nome dele, nem a pau. Mas enfim, como é que é o cara do Goro lá? Quintaro também é forte, cara. O Quintaro do Mortal Kombat Shaolin Monks, ele é incrível, cara. Ele, uma aparência assim na aparência, né? Eu falo que ele é o mais incrível que teve até agora. E, cara, o fato é o seguinte, foi uma decepção. E eu acho que não
Ele decepcionou em todas as áreas, cara. Essa é a grande realidade. Foi legal e tal, o Tower Mode, a história foi legal também, achei bacana. A parada dos deuses anciões lá, né? 2 filhos de deuses anciões. Mas eu achei bizarro. Achei bizarra a forma com que o jogo teve a gameplay, não foi muito boa. A forma da história ser linear, sabe? A história você não poder andar pra trás, você só andar pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente. Isso é chato, cara, isso é chato. Falando nisso, tá acontecendo aí, aliás, já foi o lançamento do The Last of Us 2, né? Um jogo que, pô, eu não joguei nem o 1 e provavelmente nem vou jogar o 2, porque... enfim, cara, o pessoal tá assim, tá caindo na veia desse jogo aí. Tanto por causa da gameplay, porque o pessoal tá falando que tá esquisita. Não, é a gameplay. Não, a gameplay, o pessoal tá falando que tá ruim. A história, eles falaram que cagaram lá. Mataram personagens importantes ou algo do tipo. Enfim, eu não tenho nenhuma opinião sobre isso. Só pra falar o que tá acontecendo mesmo. Mas voltando lá na parada de que eu tava falando, que é sobre procrastinação. Eu acho que eu também falei tudo que eu tinha pra falar, né, cara? Essa é a grande realidade. O que fazer? O que fazer? Aí é que tá. Eu não sei, cara. Quando eu tô no meu serviço, eu tenho vontade de gravar, eu tenho vontade de fazer live e tal. Lá tem uma internet melhor. Eu vou tentar fazer uma livezinha hoje. Hoje é sábado, né? Sábado pra domingo. Aliás, já é domingo, né? Aí, o que acontece? Lá me dá vontade de fazer essas paradas, mas o que acontece? Eu começo a assistir vídeos, e vídeo é aquela coisa, você não para, você é um atrás do outro, entendeu? Eu tenho a página no Facebook chamada Arte ao Dia, que eu tenho que postar uma arte ao dia. Uma arte ao dia, é isso, uma arte por dia, tá ligado? Uma pintura, né, por dia. E às vezes eu pulo o dia, às vezes eu nem abro o Facebook. E eu acho que isso tem, sei lá, cara, tem me deixado um pouco triste, sabe? Tem me deixado bem chateado, porque eu não consigo, isso que é foda, eu só consigo, o pior é que nem aquela depressão pós-punheta, sabe? Tipo assim, eu só fico triste depois que já aconteceu, depois que já passou, sei lá, 2, 3 horas que eu tinha que ter feito aquela coisa e eu não faço, cara, e eu não fiz, né? Eu chego lá no fim do dia e, por exemplo, um exemplo perfeito é o seguinte: eu ligo o PC, aí eu fico lá um pouco e tal, falo assim, não, eu vou abrir live. Por exemplo, eu falo assim, eu entro 5 horas da tarde no PC, eu falo, eu vou abrir live, vou ficar até 11 horas, até 11 e meia-noite, assim, é a hora que eu fico em live, por enquanto, né, porque... minha esposa tá trabalhando no horário, então pra gente dormir junto, pra ficar uma coisa legal ali, né? Não ficar, como que eu posso dizer? Enfim, não passar da hora de, tipo assim, eu ficar acordado e ela dormir, eu acho isso ruim, né? Eu gosto de dormir junto com ela e tal. Aí, cara, eu entro no PC, eu falo assim, não, vou assistir esses vídeos aqui e depois eu entro. Aí eu abro lá 5 vídeos, totalizando 1 hora todos, né? Aí, cara, eu começo a ver os recomendados e tal. E é aí que tá o problema, cara. Nesse negócio de ver recomendado, nesse negócio de ver, sei lá, promoção de jogo, começo a ver outras coisas. Porque você vê uma coisa, quando você assiste alguma coisa, quando você ouve um podcast, quando você vê um vídeo, quando você, sei lá, assiste alguma coisa na televisão, você tem outras ideias. Você tá vendo aquilo ali, você tá tendo outras ideias. Coisas estão sendo colocadas na sua cabeça. Informações estão sendo guardadas na sua cabeça, na sua memória, na sua mente, né? Então, com aquilo ali, você começa a pensar em outras coisas. Você tá vendo, sei lá, você tá assistindo um vídeo de política lá. Naquilo, você pensa, porra, o cara falou uma coisa aqui que eu vou ter que pesquisar. Aí você vai lá e pesquisa. Aí você entra lá no Twitter. Aí lá no Twitter você vê outra coisa, outra parada, né? Que tá acontecendo também. Porra, vou ver isso daqui, vou ver isso daqui, vou ver isso daqui. Quando eu vou ver, cara, já é 8 horas da noite, tá ligado? Eu entrei 5 horas da tarde e quando eu vou ver já é 8 horas da noite. Aí eu falo, porra, vou ter que abrir live. Aí abro live, aí já não tô mais naquele tesão do começo. Aí é isso, cara. É isso que acontece. Aí eu vou lá, faço live um pouquinho e vou lá desligo, né?
E, cara, isso daí é foda demais. Falando em live, cara, queria mandar um salve aí pro Matthew. É um cara que tem assistido minhas lives bastante lá. Valeu por tá assistindo, velho. Tu é muito foda. Tem um outro cara também que eu esqueci o nome dele, cara. Foi mal. Ele teve esses dias, eu abri live, ele já mandou mensagem. É um cara que tem uma foto de uma Loli com uma foto uma camisa do São Paulo. E é isso, cara. Eu vi o comentário dele quando já era tarde demais, né? Enfim, é só isso mesmo, sei lá, cara. Eu tenho que parar com essa parada de preguiça, tenho que parar com essa parada de procrastinar. Mas é uma parada muito complicada, sabe? Porque consumir é muito mais gostoso do que produzir. Isso é fato, cara. A gente, sei lá, tem um pão, por exemplo, pão caseiro. É uma parada que eu amo, cara. Pão caseiro, principalmente aquele pão quentinho assim, sabe? Que tu bota manteiga, manteiga chega derrete. É desse jeito, cara. Pãozinho assim, e eu sei fazer, cara. Eu faço um pão gostoso. Mas eu prefiro comprar o pão do que ir lá e fazer o pão, cara. Apesar de ficar mais barato você fazer o pão, não sei o que lá, eu falo, cara, vai demorar muito, sabe, pra fazer. Aí toda vez que a gente faz compra, eu compro pelo menos um pão caseiro desses. Sendo que eu poderia fazer, sabe, é uma parada que a preguiça não deixa, sabe. E eu acho que a coisa mais perigosa na vida da gente eu acho que é a preguiça, cara, porque a gente deixa de fazer coisas importantes pra fazer outras, e quando a gente vê, tipo assim, não que isso seja importante, sabe, não que, sei lá, eu pular um dia no podcast, pular um dia na página, pular um dia nas lives vai fazer diferença na minha vida, mas no meu subconsciente, sabe, isso faz muita diferença. Por quê? Na minha mente, né, faz diferença, porque isso demonstra que se eu não consigo manter uma consistência nessas coisas, quem dirá em coisas importantes? Quem dirá, sei lá, se eu precisar fazer um trabalho urgente na faculdade, por exemplo, que eu pretendo fazer, como é que eu vou conseguir manter os horários? Como é que eu vou conseguir manter, sei lá, fazer esses trabalhos, sabe? Conciliar. É uma parada muito difícil, tenho pensado bastante nisso, mas eu acho que é hora não de pensar mais, e é hora de agir, cara, é hora de fazer, porque a gente vive só uma vida, né, e é isso, cara, a gente tem que fazer, sabe. Esse negócio de pensar muito, eu sou um cara de pensar muito nas coisas, eu acabo pensando muito e no fim eu não faço nada, né, aí é que tá. Vamos parar de pensar, cara. Vamos parar de pensar e vamos agir. Vamos fazer. Tem uma ideia? Bota no papel. Porra, como eu queria ter esse podcast na época que eu tava com depressão, que eu tava mal, sabe? Que eu não tinha emprego, que eu não fazia nada da vida. Porque aí é que tá. Uma outra coisa que eu queria falar, mano, que eu lembrei agora. Mano, se você, sei lá, se você tem depressão, se você não fala com ninguém, se você, sei lá, se você tem vontade de se matar, se você tem vontade de matar as outras pessoas, não faça isso, cara. Não faça isso. Sabe por quê? Porque eu vou te dizer uma coisa. Vamos supor que você sofra bullying na escola. Vamos supor que você, sei lá, sofra bullying no trabalho. Porque acontece também, cara. Eu descobri da pior forma que, principalmente em empresa grande, tem muita gente trabalhando e tal, os adultos não agem como adultos. Os adultos são crianças, cara. Os adultos, cara, eles são piores que criança. Por quê? Porque a criança, você chama atenção, você repreende, ela cala a boca. O adulto, ele acha ruim. E aí é que tá, cara. O adulto, você ter que chamar a atenção de um adulto é brabo, cara. É brabo demais. E mano, se você, sei lá, sofre bullying dessa forma no trabalho e tal, se você se matar, se você chega lá, mata todo mundo e se mata como Stair alguma coisa. Lembra do Stair? O cara que ele tinha, sei lá, ele tinha um seriado também de desenho, não sei o que lá, mas ele trabalhava no mercadinho. Randy Stair, pesquisa no YouTube.
no YouTube, no Google, sei lá, Randy Steyer com dois R's. É Steyer de escada mesmo e dois R's. Ele fez um massacre no mercadinho lá, o Waze, se eu não me engano, o mercadinho. E, cara, ele simplesmente perdeu a razão, sabe? Porque ele poderia mostrar pra todo mundo que ele era foda, que ele, sei lá, que ele, sabe? E essa é a minha mentalidade de hoje em dia. Se você tem uma esposa que te traiu, por exemplo, foda-se, cara, larga ela, mas vai lá e mostra pra ela o quão melhor você pode ser, tá ligado? O Whindersson Nunes, eu acho que ele deveria ter feito isso, largasse da Luísa Sonza, beleza, largou a Luísa Sonza, não sei o que lá, ele nem deveria ter se pronunciado sobre nada que tá acontecendo com ela, deixa o pau torar. E, mano, arruma outra mais bonita, sabe, uma mulher mais sofisticada, uma mulher mais de boa, sabe? E esfrega na cara dela, esfrega na cara de todo mundo que você não precisava daquilo ali, entendeu? Que aquela mulher ali era podre e você conseguiu uma mulher melhor. Você conseguiu sair de uma coisa ruim e foi pra uma melhor. Randy Steyer, ele poderia ter, sei lá, saído daquele mercado ali e aberto a porra de um mercado. Fala assim, que vocês vão se fuder, mano, vocês vão se fuder. Eu vou sair daqui e eu vou abrir meu próprio mercado e vocês vão tomar no cu. E eu vou ser dono daquela porra, essa porra que vai fechar e vocês vão ter que trabalhar pra mim. Foda-se, vocês vão pedir emprego pra mim, eu vou falar assim, vai tomar no seu cu. Eu vou pegar outra pessoa e vou contratar outra pessoa e vai tomar no rabo. É isso que eles deveriam ter feito, é isso que ele deveria ter feito, cara. É isso que é isso que eu tô tentando colocar na minha cabeça, cara. Tipo assim, se alguma coisa na vida da gente tá acontecendo, pegar essa coisa e transformar, ao invés de transformar em ódio, ao invés de transformar em uma coisa ruim pra mim, transforma isso numa coisa boa, cara. Se você tá passando por dificuldade, se você tá depressivo, se você isso, aquilo, transforma numa música, tá ligado? Tyler, the Creator, ele pegou as partes mais ruins da vida dele e transformou em música. Bastard é o primeiro álbum dele, foda. Ele contou várias paradas sobre o pai dele, sobre, sei lá, várias coisas. Goblin, outro álbum foda, que ele pegou as piores partes do que a mídia falava pra ele, do que os caras estavam falando, que a música dele era horrorcore e várias paradas, e ele transformou em um álbum foda, entendeu? Foi o álbum que levou ele assim pra um patamar, outro patamar, né? Aí depois veio Wolf, que ele pegou a parada que aconteceu com a avó dele e transformou em outra música chamada Lone, que é a música que, mano, essa música me faz chorar. É a última música do álbum, se eu não me engano. Don't roll another one, I'm just fucking with you, I ain't smoking none. Mano, muito foda essa música. E ele conta sobre a avó dele que morreu e ele transformou isso em música. Então, mano, transforma isso numa coisa boa. Faz vídeo no YouTube, faz um podcast, faz uma música. Transforma isso numa coisa boa e depois, anos depois, você pode esfregar na cara daquelas outras pessoas, tá ligado? O quanto você melhorou, o quanto aquilo, ao invés de te derrubar, aquilo te levantou. Aí é que tá, cara. Aí é que tá. É isso que a gente tem que fazer. Nunca desistir. Nunca desistir. Quando tudo tá caindo, cara. Quando tudo tá caindo, você, porra, bola pra frente, bola pra cima. Você fala assim, não, eu não vou cair pra essa porra não, cara. Eu vou melhorar. Mano, vou falar uma coisa pra vocês agora. Sexto ano, não, nono ano, eu tava fudido de exame em 5 matérias. Tinha matéria que faltava 8 pra eu passar, mano. 8, tá ligado? Sabe o que aconteceu? Eu passei naquela porra. Eu passei, mano. Eu tenho orgulho de falar que eu passei. Nono ano, 5 matérias, fudido, precisando de nota pra caralho. Eu passei. Por quê? Porque, mano, muito nego que falava que era meu amigo, e aí é que tá. Amizade de escola também é uma parada que, tanto faz, tá ligado? Tanto faz. Amizade de escola acaba, mano. Acaba. Tem gente que, sei lá, vai pra outra cidade. O que acontece?
Meus amigos de escola mesmo, eu não conheço nenhum mais, cara. Nenhum. Tem até pessoa que eu falava que eu passo na rua, passo no mercado, não falo nem e aí, nem bom dia, nem nada. Eu falo, e aí, beleza e tal. Mano, muita pouca gente, muita pouca gente. Com os professores eu até falo, sabe? Os professores lembram de mim, eu lembro deles. Amigos de escola, nenhum, cara. Nenhum. E aí é que tá. Amizade de escola, mano. Se você acha que você tem um amigo na escola que você, não sei o que lá, a gente vai. Mano, esquece, esquece, esquece. Vai, beleza, vocês vão ficar conversando depois que vocês terminar, por exemplo, a escola. Se vocês forem para uma faculdade e quiserem abrir um negócio e tal, aí é uma coisa diferente. Mas uma escola, aliás, um trabalho, uma banda, se vocês forem trabalhar no mesmo lugar, aí é uma coisa diferente. Mas agora, o que acontece geralmente é o seguinte, alguns vão embora, outros começam a trabalhar e, sei lá, tem esposa e família e tal, e nem sai de casa, acaba nem saindo de casa muito. E é isso que acontece, cara. Se você vai muito pela cabeça das outras pessoas, você se fode, você se lasca. Desculpa o uso de palavras desse tipo, sabe? Desculpa o uso de muito palavrão. Eu também tenho que cortar isso do meu vocabulário, cara, é foda. Punk Nick é um cara que eu tava assistindo live dele e ele falou assim, pô, cara, então... tem muitas paradas também que eu tento cortar e tal, que são os palavrões da minha vida. E, de fato, tento pensar assim, cara, palavrão é uma parada muito, muito comum, sabe, na minha vida. É uma parada que, no meu vocabulário, né? Tipo assim, às vezes eu falo, porra, puta que pariu. Acontece assim um negócio, eu falo, puta, ô caralho. Sabe, é uma parada muito, sei lá, é uma parada que eu cresci. E é muito difícil a gente tirar uma palavra assim do nosso vocabulário, cara. E não é uma palavra, né? São várias. Então é muito complicado. E é isso, mano. Por isso que eu falo que se eu tivesse esse podcast há muito tempo atrás, se eu tivesse esse podcast na época que eu tava mal, sabe? Muito mal, eu acho que hoje em dia eu teria mais experiência, né? E aí é que tá, a gente ganha experiência. Você causando mal às outras pessoas, você só vai causar mal a si mesmo. No fim, é isso, cara. O maluco lá, eu acho que foi o segundo ou terceiro podcast que eu fiz, foi sobre uma treta que teve entre mim e um maluco. Esse maluco, até então, era um primo de consideração, né? Porque a nossa família foi criada junta, a mãe dele é como se fosse irmã da minha mãe e ele é como se fosse meu primo. Consideração. Eu já tinha brigado com a mãe dele, mas eu nunca tinha brigado com ele. E a gente teve uma briga porque foi assim, ele roubou o meu telefone, ele entrou na minha casa pela janela e ele roubou o meu telefone, tá ligado? Nisso, cara, tipo assim, deu uma treta generalizada na nossa família porque a minha mãe... Mano, isso daí é uma coisa que eu tenho que fazer um podcast só sobre isso. E é uma parada que tipo assim, minha mãe, ela não quer entender, cara, que essas pessoas, elas fazem, sei lá, não vou falar que elas fazem o mal, mas que assim, elas fizeram mal pra mim, cara. E mesmo assim, hoje em dia, esse cara, ele frequenta ele frequenta a casa da minha mãe, ele vai na casa da minha mãe age como se nada tivesse acontecido. Teve uma vez no Natal que ela recebeu esse cara, ele tava lá, né, eu não sabia que ele tava lá. Aí eu fui 6 horas da manhã, lá pro Natal. Minha esposa ia de noite, porque ela ia almoçar na casa da filha dela e ia jantar com a gente. Aí o que aconteceu? Cheguei lá, esse cara tava lá, ele tinha dormido lá. Aí quando esse cara foi embora, ela falou assim pra mim, que foi que você tá com essa cara fechada? Aí eu olhei assim pra ela, mano, naquele momento, eu pensei assim, caralho, eu vou embora pra minha casa e não... Puta que pariu. Me deu uma raiva, porque ela sabia, ela sabe. Eu falei pra ela, mano, no dia que aconteceu a treta, eu falei assim, mãe, o cara entrou na minha casa, roubou meu telefone e só não roubou o meu PC porque eu acho que era muito grande e tava de dia, sabe? Eu tava trabalhando na hora. E ela falou, Damião, não sei o que lá, bibi, bababá. Beleza. No outro dia falou assim, ó, não fala nada, já não faz nada, não vai na polícia, porque eu já falei com a mãe dele e ela vai falar com ele, vai resolver, tá? Não adianta chamar ele na polícia, só vai prejudicar. Eu falei, beleza.
Nisso, o que aconteceu? Me deu vontade de fazer alguma coisa, sabe? Ah, não, essa treta foi mal. Essa treta foi outra coisa. A treta que eu falei no podcast foi uma treta que esse cara, ele teve a cara de pau, porque assim, onde eu morava, era tipo um pomar, né? É uma chacrinha ali no meio da cidade. O que aconteceu? Esse cara, ele foi lá pegar frutas, tá ligado? Aí eu cheguei pra ele e falei assim, mano, eu não quero esse pessoal aqui não. Ele foi com a família dele da época, né? Da esposinha dele, entre aspas, na época, que tem uma treta da porra também com ela depois. Que ela era de menor e que aconteceu muita coisa. Enfim, sobre isso que aconteceu, ele foi lá, pegou fruto e tal. Eu falei, mano, eu não quero nem você, nem sua família aqui perto. Aí, nisso, deu uma treta do caramba lá e tal. Fiquei muito puto. E naquele momento de raiva, de descontrole, se eu não tivesse o podcast, eu provavelmente teria brigado com ele, ou pior, teria caçado treta, porque ele teria tentado dar um jeito de matar ele. Aí é que tá, que bom, que bem isso ia trazer pra mim. Isso aconteceu ano passado. Se eu tivesse feito aquilo, até hoje eu tava preso. Aí é que tá. A pior coisa que pode acontecer na vida da gente é a gente perder porra, o que eu ia falar? A nossa liberdade. A nossa liberdade, cara, é a melhor coisa que a gente tem. A gente poder ir no mercado, a gente poder sair, a gente poder, sei lá, fazer o que tem que fazer. Sabe? Você poder ir pra qualquer lugar que você quiser. Você falar assim, pô, sei lá, quero ir pra, sei lá, pra casa do caralho. Você vai pra casa do caralho, você vai lá, fica lá na casa do caralho, você, pô. A pior coisa que a gente pode perder é a nossa liberdade. Imagina assim, você passar 5 anos, tá, preso numa cadeia com outras pessoas que não gostam de você, com outras pessoas que fizeram coisas parecidas ou pior que você, outras pessoas que estão envolvidas no crime, em, sei lá, em qualquer coisa, facção criminosa, foda-se, tá ligado? Você ter tempo pra você tomar sol. Pô, eu não gosto muito de tomar sol, mas quando tá frio, por exemplo, eu pego minha cadeira, boto no sol, pá, fico lá o dia inteiro, fico horas no sol. Imagina você perder, sabe, essa liberdade é você poder comer o que você quiser. Hoje você pode comer o que você quiser, cara. Ah, tenho 5 reais. O que você pode fazer? Você pode pegar esses 5 reais, comprar uma coxinha, comprar um salgado, comprar um refrigerante. Lá não. Os caras vão comer o que der. Se reclamar, foda-se, não come. Faz greve de fome. A pior coisa, anota o que eu tô falando, cara. Anota na sua mente. Tá? Não esquece, a pior coisa que a gente pode perder, a pior coisa que pode acontecer com a gente nessa vida é perder a nossa liberdade, cara. É a pior coisa. É a coisa que eu não vou falar que é a que eu mais dou valor, porque eu já fiz umas coisas erradas aí, cara, que eu poderia ter perdido, mas assim, é uma coisa que eu sou consciente, entendeu? E que, sei lá, eu odiaria perder. E é isso, cara. É isso, acho que eu não tenho muita coisa mais pra falar sobre o podcast, falando sobre várias coisas. Eu falei que eu ia fazer o podcast sobre música lá, né? Mas essa parada de procrastinação, de fato, é uma parada que tenho tentado lutar aí contra, vai fazer um tempinho já. E é uma parada que eu queria falar, cara, que eu queria desabafar, né? E eu acho que esse é o lugar perfeito pra isso. Bem, sobre música, cara, eu vou colocar uma banda chamada Kinoko Teikoku. Kinoko Teikoku. Eles lançaram, eu não sei se é EP ou álbum que eles lançaram aí recentemente. Aliás, nem sei se foi recentemente, não sei se foi ano passado ou esse ano, mas é uma banda japonesa, né? De rock, meio shoegaze e tal. Eu curto pra caramba o primeiro álbum deles, a música eu vou colocar, cara, que foi a primeira música que eu ouvi, se chama... Eu não sei como é que se chama também, porque eu só sei ela em japonês. Nem sei o nome dela também. Eu sei que a música é incrível, cara. É incrível, é incrível. Eu tava vendo a letra dela esses dias e realmente é muito linda. E eu acho muito bacana. Eu acho que isso em todas as bandas que eu curto, cara. A maioria das bandas que eu curto são a alternância assim, que eles têm na parte melódica e na parte pesada, né? E uma parada que eu gosto é o quê? São vozes melódicas e riffs pesados, né?
isso acontece com o Deftones, isso acontece com The Third and the Mortal, isso acontece com várias bandas que eu curto, como é que fala, uma banda de metalcore, que eu já coloquei Killswitch Engage, Killswitch Engage tá lá, o cara, pá, 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 pá. Tem uma música que mostra bem isso, é aquela música, ai cara, My Last Serenade, pesquisa aí, Killswitch Engage, My Last Serenade, ou The End of the Heartache, The End of the Heartache, eu acho que é a pronúncia certa, The End of the Heartache, que é o final da dor do coração. Tipo assim, tem as partes que são melódicas pra caramba e tem as partes que são pesadas e riffs pesados e a voz tem aquele scream, né? Tem aquele growl que vem de dentro. Eu acho isso muito bacana em música, enfim. E é isso, cara. Eu espero que vocês tenham curtido esse podcast. Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Obrigado a todo mundo que tem, sei lá, cara. Todo mundo que tem curtido o podcast, cara, que tem ouvido, né, o podcast e tal. Eu acho isso do caralho, sabe? Ter pessoas que te acompanham, que te admiram. E é uma parada que só começou a acontecer agora, né? Demora pra gente construir uma comunidade, demora pra gente construir seguidores de fato, né? Você tem lá seguidores, tem pessoas que te seguem, você tem pessoas que são inscritas no seu canal, algo do tipo, mas é difícil você construir uma comunidade, algo que as pessoas vão gostar de ouvir e uma parada que as pessoas vão, sei lá, voltar pra ouvir porque elas gostaram. Isso é muito bacana, cara, tanto nas lives quanto no podcast, quanto na página lá do Arte ao Dia. Eu acho isso incrível quando isso acontece. E muito obrigado a todos vocês, cara. É isso. That's Alex Podcast. E até semana que vem.